vamos finalmente abrir a caixa que eu mostrei para você no início do vídeo. E agora sim vai começar o vídeo, porque eu sou obrigado a enrolar e a esticar por causa do bendito Watch Time. Eu apresento a vocês a Sony ZV-E10. Finalmente realizando o meu sonho de 16 anos de idade quando eu vi a primeira câmera da Sony e nunca consegui ter condições de comprar uma. Já tive uma câmera fotográfica Cybershot lá em 2003, mas eu só utilizava para fotos. Ela é uma câmera mirrorless no segmento de entrada, uma versão um pouco mais básica comparada à A6400, mas pelos recursos dela vi que ela tem bastante potencial. O primeiro deles é a própria imagem que você está assistindo. Ela permite gravar com diversos Picture Profiles. Até o S-Log, que é usado nas produções de cinema, que deixa a imagem flat, cinzenta e quase sem saturação para ser recolorido na pós-produção para um maior Dynamic Range. Até esse modo HLG com Color Space Rec 2020, que é uma aquarela de cor utilizada em vídeos 4K, e o HLG é a transferência de gama utilizada em HDR. Logo, em teoria, dá para produzir em HDR com ela. Mas como ela é um equipamento de entrada, ela captura apenas em 8 bits. Então, no papel, não seria o melhor HDR da sua vida, nível Apple TV. Mas pelos poucos vídeos que eu encontrei da câmera em HDR, os highlights são bem notáveis numa TV OLED ou num bom monitor HDR. Principalmente em vídeos de baixa luz. Quando você vê em alguns postes de luz, dá para notar um pouco de color banding, mas vendo nesse vídeo simultaneamente no monitor HDR e SDR lado a lado, na versão HDR os highlights se destacam muito mais, valendo a pena capturar com esse Picture Profile. A Sony tem câmeras mais recentes que capturam em 10 bits, mas o preço é de um carro 2012 e aí fica complicado. Mas para a TV reconhecer HDR, você tem que passar esse bruto no Premiere, configurar a timeline para configuração de Color Space Rec 2.100 HLG e exportar para 10 bits. Apesar de ter notado o Color Banding em um dos vídeos dessa câmera que tem disponível na internet já finalizado em HLG HDR por causa dos 8 bits, nas minhas filmagens que eu fiz com a câmera na frente da casa, com as luzes acesas, para tentar forçar esse mesmo efeito, não consegui notar o Color Banding. Notei certo granulado, porque foi filmado com ISO 3200. Essa câmera aí chega a ISO 32000, ou seja, 10 vezes mais ISO que a Nikon que eu tenho desde 2017, e 2 por causa da compressão do vídeo, que apesar do bitrate chegar a 100 megabits por segundo, é gravado ainda no codec H264, o que seria aproximadamente 50 megabits por segundo se utilizasse um codec HEVC mais atual. Mas Color Banding nessas condições não reparei nem na Sony e nem no S20 FE, que foi capturado em 10 bits HDR10+. O que eu reparei é que com as lentes que vem na câmera, o desempenho em câmera noturna até ok. Gostei do contraste da imagem que eu fiz do carro. Com o celular S20 FE entra mais luz, obviamente, porque a abertura da lente do celular é f1.8 contra f3.5 da câmera, mas também ficou mais aparente a compressão do vídeo utilizado no celular, até porque o celular tem um sensor menor. A mesma coisa aconteceu com as imagens que fiz da árvore de Natal no quarto iluminado com as luzes de LED. A diferença de abertura de lente comparada ao do celular é evidente, mas como a câmera tem lentes destacáveis, bastaria eu comprar uma outra lente com abertura 1.8 para esse tipo de situação e plugar na câmera da Sony. Esse tipo de versatilidade é o que me conquistou a aquisição da câmera frente a um telefone high-end com lentes fixas. Para cenas escuras é preferível uma abertura maior. Em contrapartida, você perde o Depth of Field, que é interessante também para você fazer aquele fundo borrado que você vê por aí nos vídeos na internet. E se você estiver gostando bastante desse vídeo de setup, eu ainda quero fazer um falando de microfones, porque áudio foi uma coisa que eu melhorei absurdamente em mais de 10 anos que eu tô por aqui. Até mais que a imagem. Se você apoia a ideia, deixe seu like, se inscreva no canal para você ter mais vídeos nesta qualidade cinematográfica no YouTube. Junte-se ao clube de membros para participar do exclusivo campeonato de Fórmula 2 e concorrer a gift cards mensais. Sem contar que você vai poder interagir diretamente comigo no grupo do WhatsApp exclusivo dos membros. Tá esperando o quê? Clique agora aqui no clube de membros e confira. Falando em áudio, ela também tem conexão para microfone, o que me permite voltar a utilizar a lapela sem depender do gravador externo e me permite, quem sabe, voltar a usar o Chroma Key com mais frequência, como eu utilizava nos quadros GP esquecidos por dentro dos circuitos, porque vai ser muito mais prático a etapa de gravação.
Até porque tive dois 1H1s que simplesmente morreram e também via porta USB ela se transforma numa webcam com resolução 720p. Porém, você pode enviar uma imagem com maior resolução via cabo micro HDMI para uma placa de captura até 4K, enquanto você pode utilizar a porta USB para dar energia à câmera. Na live que eu fiz de teste, ela durou aproximadamente 2 horas com esse USB ligado na fonte de alimentação da câmera, o que me preocupa um pouco, porque com o passar do tempo, a bateria da câmera perde a sua capacidade. Mas eu também tenho a opção de usar Power Bank ou uma bateria dummy para alimentar a câmera para streams de longa duração. Outro ponto que eu li sobre o novo equipamento é que o efeito gelatina para movimentos muito rápidos. Uma coisa que eu notei logo de cara quando eu tentei fazer essa imagem enquanto os cachorros estavam me atrapalhando a filmar. É uma falha dos sensores da Sony, principalmente com câmeras mais antigas, que eles deveriam ter consertado na ZV-E10, mas dá para amenizar com o software Catalyst Browser, ou no próprio Premiere também tem a ferramenta de reparação do Rolling Shutter. Ou se tu tiver mais dinheiro, tu pode tentar comprar um gimbal para poder estabilizar aí a imagem. E um outro ponto de superaquecimento que também mencionaram sobre ela. Como eu moro num lugar quente pra cacete, você é obrigado a mudar uma configuração no setup. Você vai em Power Setting Option, Auto Power Off Temp, muda de normal para High, para alongar um pouco o tempo de gravação da câmera sob essas condições. Considerando que não existe câmera perfeita, eu me surpreendi positivamente com esse equipamento atual, fazendo parte da linha de entradas das câmeras mirrorless da Sony com essas primeiras impressões. Notei claramente uma evolução na qualidade de imagem frente às últimas duas câmeras, e não é porque eu comprei esse equipamento que não tenha descartado futuramente um celular high-end, até porque o meu S20 FE já em 2024 já está meio velhinho para troca. Qualquer produtor de conteúdo, na verdade, ele tem mais de uma câmera. Tem situações que uma câmera mirrorless faz sentido, tem outras situações que o celular faz mais sentido, e há situações, inclusive, que aquelas câmeras quadradas pequenininhas, Action Cam, pode fazer mais sentido para você. Apesar desse vídeo ter sido bem técnico, eu espero que vocês tenham curtido as imagens capturadas. Será um desafio muito interessante para mim, principalmente ao lidar com esses pictures profile da câmera. Lidar também com color grading também será interessante para as produções. Aos poucos nós vamos melhorando.